Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Motoristas de São Paulo denunciam a ação de flanelinhas. Com as compras de fim de ano, estacionar o carro na rua pode custar até R$50. E o motorista que se recusar a pagar ainda pode ser ameaçado. Estacionar próximo na região da 25 de março, um dos principais pontos de comércio popular do país, não é uma tarefa fácil. E após achar uma vaga na rua, é preciso ainda pagar por ela. Que é 15 molinhas, você paga só na volta. Parar na rua próximo ao Mercadão Municipal, um dos pontos turísticos mais importantes de São Paulo, o valor é ainda maior. São vaga de 40 litros, pode ser, senhor? Por aqui, os flanelinhas abordam os motoristas no meio da rua e oferecem vagas em áreas controladas pela Zona Azul. Para eles, não é preciso pagar pelo bilhete da prefeitura. Quanto que é uma hora aí? São Paulo é a cidade com o maior número de vagas de estacionamento rotativo do país. São quase 56 mil em toda a capital. Quem não colocar o cartão da Zona Azul comete uma infração grave. Recebe uma multa de R$ 195 e pode ter o carro guinchado. Conseguir uma vaga para estacionar na maior cidade do país não é tão fácil assim. E quanto mais central for a região, maior é essa dificuldade. E quando a gente finalmente encontra uma, logo que a gente para o carro, aparece um flanelinha cobrando para ficar de olho no veículo. E esse valor aumenta dependendo do horário, do dia da semana e do local estacionado. Após sair de um restaurante na zona oeste de São Paulo com a família, este homem foi abordado por um flanelinha assim que entrou no carro. Ele estava estacionado na rua. Voltei do almoço, separei um dinheiro que eu já deixo no carro e entreguei para ele. Eram R$10. E aí ele se ofendeu com o valor, na verdade, e falou, não, aqui o mínimo é 30. E até me intimidou, R$30 ele cobrou. Para parar o carro na via pública. Com medo e ameaçado na frente da família, o empresário não teve outra opção e pagou o valor exigido pelo guardador de carros. Segundo esse advogado, reservar e cobrar pelas vagas não é crime, e sim contravenção penal. Mas se o motorista se sentir ameaçado e constrangido, ele pode chamar a polícia. A ameaça tem que ser concreta, né? A pessoa que se veja diante de uma situação que foge à normalidade de alguém que pede dinheiro para que estacione o carro, sob pena de ela criar um constrangimento, essa é uma situação delicada. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CET, informou que denuncia a ação dos flanelinhas à polícia. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que atua para combater a prática dos flanelinhas e situações que possam gerar transtornos à população. Ele cobra por um espaço público, né? Ele cobra indevidamente, né? Então é revoltante, sentimento de revolta mesmo. Veja agora outros destaques do dia. Congresso conclui votação do pacote de corte de gastos. E aprova limite a reajuste do salário mínimo. Lula se reúne com Gabriel Galípolo e diz que não vai interferir no Banco Central. Ministro Alexandre de Moraes concede liberdade condicional a Daniel Silveira. Em São Paulo, o diretor do DEIC é afastado após ser citado em delação de Vinícius Gritzbach. Chuva forte e ventania provocam transtornos no sudeste do país. No futebol, o Palmeiras anuncia o uruguaio Facundo Torres e mira mais 3 nomes de peso para 2025. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Criminosos têm usado a internet para atrair caminhoneiros em busca de trabalho. Quando os motoristas aparecem no lugar combinado, viram vítimas de sequestro. Essas são imagens da prisão de um suspeito de fazer parte de uma quadrilha bem organizada e perigosa. Criminosos que sequestram caminhoneiros e usam de muita agressividade para extorquir dinheiro dos reféns e familiares. Fala aí com a bola aí, ó. O crime começa na internet e usa da mesma dinâmica do chamado golpe do amor, comum em sites de relacionamentos.
No golpe, criminosos criam perfis falsos em aplicativos que facilitam o contato entre empresas e caminhoneiros. Então anunciam uma carga para ser transportada e, para atrair as vítimas, oferecem um pagamento pelo serviço. Mas quando os caminhoneiros chegam ao local, são feitos reféns e o caminhão é roubado. O Israel chegou a negociar o frete com a quadrilha, mas desconfiou das mensagens e desistiu da carga a tempo. Eu vi que o valor que eles me ofereceram estava acima do normal. Aí eu desconfiei, a conversa também estava muito favorável assim, entendeu? Sempre eles chamam para uma negociação e aí eu vi que era um golpe. Só esse ano, pelo menos 12 casos do golpe do falso frete foram registrados em São Paulo. O que intriga a polícia é que os caminhões roubados são todos levados ao Paraguai, onde tem o registro alterado para venda ou são usados por traficantes internacionais e contrabandistas. A quadrilha tem diversas células, inclusive no sistema prisional. Agentes da divisão antissequestro identificaram cativeiros usados pelos criminosos e já prenderam pelo menos 40 suspeitos. Nós realizamos a prisão da base dessas organizações, que são aqueles criminosos que fazem os arrebatamentos aqui. Prosseguimos nas investigações identificando as lideranças, as articulações que partiam de outros estados. Realizamos prisões nesses estados também. Em uma das operações da polícia, essa vítima foi libertada. Um momento de alívio e emoção no reencontro com a família. A polícia do Rio de Janeiro procura pelo homem responsável por levar os atiradores até o quiosque onde 3 médicos foram mortos em outubro do ano passado. As câmeras de segurança registraram o trajeto feito no dia do crime. No carro branco estão os atiradores. Seguindo sempre à frente, um motociclista com bolsa de entregador. De acordo com a polícia, o homem que pilota a moto é Giovanni Oliveira Vieira. A investigação apontou que ele monitorava o caminho para confirmar que não haveria policiais. Segundo a polícia, Giovanni prestava serviços aos traficantes do Comando Vermelho. Os agentes identificaram uma ligação feita por ele ao motorista do carro usado no crime. Ele também teria emprestado o celular a um dos executores horas após o ataque. A gente não tem dúvida de que ele acompanhou o comboio, esteve em contato com os executores e depois do crime ele voltou para o ponto de encontro. Hoje a polícia e o Ministério Público fizeram uma operação na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, para tentar localizar Giovanni. Armas, drogas e munições foram apreendidas, mas o suspeito não foi encontrado. Outras 4 pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público. O ataque foi em outubro do ano passado, num quiosque na Barra da Tijuca. A polícia concluiu que um dos médicos foi confundido com um miliciano da região. 3 dos assassinos foram executados pela facção criminosa e um 4º morreu num acidente. 3 ortopedistas morreram na hora. Apenas Daniel Proença sobreviveu. Depois do que aconteceu no quiosque, os traumas que ficam não consigo voltar 100% ao normal. Em algumas situações eu levo alguns sustos na cidade, mas eu consigo entender atualmente que aquilo foi isolado e que eu estou sob segurança. 3 crianças foram baleadas na região metropolitana de Salvador no intervalo de 2 dias. Uma delas morreu. O caso mais recente foi na BR que dá acesso à capital. Uma menina de 10 anos e a mãe dela, que está grávida, foram feridas dentro do carro. O para-brisa do carro da família ficou perfurado. Os tiros acertaram a menina de 10 anos e a mãe dela, a médica Vanessa Lustiago, de 39 anos, que está grávida de 5 meses. As duas estão internadas em estado grave. Ela está na UTI, ela está se recuperando. Vai ser uma recuperação lenta, mas é um passo de cada vez. O carro foi atingido pelos tiros na BR-324, na entrada de Salvador. O marido da médica disse em depoimento que jogou o veículo contra 2 assaltantes que estavam em uma moto. O da garupa reagiu e atirou contra o veículo. O motorista não se feriu. Os criminosos conseguiram fugir. Já identificamos aí as câmeras pela cidade que são da Secretaria de Segurança Pública que podem ajudar nesse processo investigativo e acreditamos que em uma questão de horas aí a gente já vai ter indicativos aí sobre prováveis autores. Em menos de 2 dias, 4 pessoas foram baleadas em Salvador e região metropolitana, sendo que 3 são crianças. Samuel, de 5 anos, foi atingido por uma bala perdida dentro de casa, em Lauro de Freitas. O corpo dele foi enterrado hoje de manhã.
No centro da capital, uma menina de 5 anos foi baleada na perna e segue internada. Quando eu parei para comprar água de coco, me deparei com a situação de um indivíduo sendo perseguido por um outro homem armado. Quando eu tentei fazer a reação de proteger a minha filha, eu só ouvi o estampido, só deu tempo de me jogar em cima dela. O presidente Lula disse hoje que o governo vai respeitar a autonomia do Banco Central durante a gestão do futuro presidente Gabriel Galípolo. Lula fez a última reunião do ano com todos os ministros. A movimentação no Palácio da Alvorada começou pouco antes do meio-dia. Todos os 38 ministros foram convidados. Também participaram parlamentares da base aliada. A ideia era fazer um balanço do segundo ano de governo de modo informal, sem a apresentação de resultados das pastas. Essa foi a terceira e última reunião do ano do presidente com a equipe. Todos os ministros tiveram que fazer teste de Covid antes do almoço com Lula. O encontro ocorreu um dia após o presidente voltar a Brasília, depois de passar por cirurgia em São Paulo. Com recomendação médica de repouso, Lula deve permanecer na cidade durante as festas de fim de ano. O presidente publicou um vídeo nas redes sociais ao lado dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, da Casa Civil, Rui Costa, e do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assume o cargo em 1º de janeiro. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Lula também reafirmou o compromisso do governo para manter os gastos públicos dentro das novas regras fiscais. A estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. Fernando Haddad fez hoje um balanço de 2 anos à frente do Ministério da Fazenda. Ele se reuniu com jornalistas e negou a intenção de disputar a presidência em 2026. No café da manhã de fim de ano com jornalistas, Fernando Haddad admitiu preocupação com a alta do dólar, que nos últimos dias ultrapassou com frequência a casa dos R$6. O ministro da Fazenda também analisou a tensão entre o governo e o mercado financeiro. Tem um aspecto que é compreensível dessa tensão, né? Porque o lado privilegiado acaba dizendo o seguinte: não vamos aceitar aumento de imposto. Mas, na verdade, o que eles estão falando, na prática, é não vamos aceitar, eu não vou aceitar pagar imposto. Ele está defendendo dele, ele não está defendendo da sociedade. O ministro afirmou que não se vê como candidato à presidência em 2026 e que o presidente Lula deve disputar a reeleição. Haddad definiu as prioridades da Fazenda para 2025. Primeiro, tem uma série de leis que ainda não foram apreciadas, que já foram encaminhadas por nós, sobretudo de reformas microeconômicas. 25, nós vamos ter uma atividade interna na Fazenda, fazendo a normatização do operacional, né, da reforma tributária. A Giovana Rizardo já está aqui com a gente para falar da chegada do verão e dos destaques da nova estação. Oi, Giovana, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. O verão tem início neste sábado a partir de 6h21, horário de Brasília. O que marca essa mudança de estação é o chamado solstício de verão, quando o sol ilumina por mais tempo o hemisfério sul. Neste sábado, teremos o dia mais longo do ano, principalmente no centro-sul do Brasil. O verão vai ser marcado pelo sobe e desce dos termômetros, ora com períodos mais quentes, ora com temperaturas amenas. As frentes frias devem passar mais vezes pelo sul e sudeste, trazendo chuva e nebulosidade. Em alguns casos, essas frentes frias podem formar corredores de umidade, levando chuvas mais volumosas em grande parte do país, principalmente no litoral do Sudeste. Elas podem vir em forma de pancadas ou de temporais. A exceção será em alguns estados da região norte, onde os próximos meses vão ser mais secos que o normal. Salsi, Celso. E daqui a pouco a Giovana volta com a previsão do tempo do primeiro final de semana do verão.
A seguir, carro invade feira de Natal na Alemanha e deixa uma pessoa morta e 80 feridos. E você vai ver também, Alexandre de Moraes concede liberdade condicional ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Congresso aprova o pacote de corte de gastos do governo. O salário mínimo será de R$ 1.518. O Congresso concluiu a votação das propostas do pacote de corte de gastos do governo. Os parlamentares aprovaram mudanças no benefício de prestação continuada e no reajuste do salário mínimo. A votação no Senado terminou no início da tarde. Logo depois, o Congresso promulgou a nova emenda à Constituição, que prevê controle de gastos. E 2 projetos de lei foram enviados para a sanção do presidente Lula. Depois de entregue à reforma tributária, que foi feita agora, certamente 2025 vai ser pautado por uma discussão sobre a qualidade do gasto público, o tamanho do Estado brasileiro, combater privilégios, combater desperdício, combater excesso, ter mais eficiência no gasto público. O orçamento da União ficou para o ano que vem, já que os projetos de corte de gastos alteram os cálculos da proposta. O reajuste do salário mínimo deixa de seguir a regra de inflação mais crescimento da economia de 2 anos antes e passa a seguir a norma que limita o crescimento das despesas públicas. O salário mínimo será reajustado pela inflação e terá aumento real de 0,6% a 2,5%. O cálculo passa a depender do equilíbrio das contas públicas. Em 2025 será aplicado o índice máximo e o valor do mínimo vai ser de R$ 1.518. Durante a discussão do benefício de prestação continuada no Senado, ficou acertado que o governo vai vetar um trecho do projeto para manter o pagamento para pessoas com deficiência de forma ampla, como é hoje, e não só para casos moderados e graves, como prevê o projeto aprovado. O acesso ao BPC para deficientes e pessoas com mais de 65 anos foi o principal tema de discussão do pacote de corte de gastos. Para ter acesso aos programas sociais como Bolsa Família, os integrantes do CadÚnico terão que fazer a atualização dos dados a cada 2 anos. O governo esperava reduzir as despesas em 70 bilhões nos próximos 2 anos, mas os parlamentares alteraram pontos do texto que diminuem o corte de gastos. Esses ajustes que foram feitos de redação, eles não afetam o resultado final. Eles mantêm na mesma escala, na mesma ordem de grandeza, os valores que foram encaminhados pelo Executivo. O dólar recuou pelo 2º dia seguido, depois de mais uma intervenção do Banco Central. O presidente Roberto Campos Neto fez uma transmissão ao vivo em que comentou o trabalho dele à frente da instituição. Campos Neto destacou a importância da autonomia do Banco Central, que garante independência administrativa e financeira à instituição. A gente avançou com a autonomia operacional, que é muito relevante nesse ambiente polarizado, porque você separa o ciclo de política monetária do ciclo político. A gente sabia também que essa autonomia ia ser muito testada, é a primeira mudança de governo dentro de uma autonomia. Hoje, o dólar fechou em queda pelo 2º dia, após 2 leilões do Banco Central, num total de 7 bilhões de dólares. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 6,07. O Congresso dos Estados Unidos tem que aprovar a lei de orçamento até a meia-noite ou a administração federal corre o risco de ficar paralisada. O acordo precisa incluir o pacote de gastos, o auxílio a desastres e agricultura. Na quarta-feira, os partidos republicano e democrata acertaram um plano, mas os republicanos fizeram alterações a pedido do presidente eleito Donald Trump. Um novo acordo precisa ser aprovado na Câmara e enviado ao presidente Joe Biden ainda hoje. Na Alemanha, 2 pessoas morreram e 70 ficaram feridas após um carro em alta velocidade invadir um mercado de Natal. Essas imagens mostram quando o motorista acelera e avança contra a multidão. Muitas pessoas faziam compras para as festas de fim de ano quando o veículo invadiu a rua que estava fechada para o comércio. O atropelamento aconteceu na cidade de Magdeburg. A polícia afirmou que prendeu um suspeito. É um médico de 50 anos que não teve a identidade revelada, mas foi divulgado que ele nasceu na Arábia Saudita. As autoridades alemãs tratam o caso como um atentado. Em 2016, um atropelamento semelhante aconteceu em Berlim. Um motorista avançou com um caminhão sobre um mercado de Natal. 13 pessoas morreram na época.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade condicional ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por estimular atos antidemocráticos e ataques aos ministros do Supremo e às instituições. Ele ainda tem 5 anos e 9 meses para cumprir. Deverá usar tornozeleira e não pode sair do país. O ex-deputado segue proibido de usar redes sociais e de manter contato com indiciados no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O drama dos brasileiros que caíram no golpe do falso emprego. Felipe e Lucas viajaram para a Ásia e se tornaram vítimas de um esquema de trabalho escravo. Já começaram a aliviar dele desde esse dia. Eles tentam agora contato com as famílias e pedem ajuda para voltar ao Brasil. Exclusivo, o Domingo Espetacular entra no apartamento da ex-jogadora de vôlei Valeuska. O imóvel está no centro de uma disputa entre a família e o viúvo da atleta. Nós estamos falando de um patrimônio milionário. Quem é a dupla sertaneja que está bombando com esse hit? Nós fomos conhecer Breno e Matheus. Como explicar o sucesso da música que conquistou famosos e anônimos? Vai descer, descer lá pra BC no finalzinho do ano. A gente conta no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Veja a seguir. Suspeitos são presos com fuzis antidrones em comunidade na Baixada Fluminense. Citado em delação do empresário Vinícius Gritzbach, diretor do DEIC é afastado do cargo em São Paulo. Mais de 3.700 bombas de combustível apresentaram irregularidades em 2024 no estado de São Paulo. Mais 2 delegados da Polícia Civil, delatados pelo empresário Vinícius Gritzbach, foram afastados. Um deles é o diretor do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes. A delação também cita um deputado estadual e um advogado. A delação do empresário Vinícius Gritzbach provocou o afastamento de 2 delegados de polícia. Em setembro, Gritzbach prestou depoimento no Ministério Público sobre corrupção policial. O relato do empresário envolveu o advogado Ramsés Costa Gonçalves. Segundo Vinícius Gritzbach, Ramsés disse que ele era influente e que resolveria todos os problemas do empresário, como a restituição do passaporte, o desbloqueio de bens e a liberdade durante os processos. Ainda de acordo com a delação, Ramsés teria feito uma reunião com o deputado Antônio Diolim, com Fábio Caipira, diretor do DEIC, e com o delegado Murilo Roque. O advogado teria cobrado 5 milhões de reais, sendo 800 mil de honorários e 4 milhões e 200 mil divididos em propina. Vinícius aceitou a proposta e pagou com 2 apartamentos 300 mil reais em transferência e uma parte em dinheiro vivo. Nessa conversa, Ramsés disse que conferia o dinheiro dentro do DEIC, Departamento de Investigações Criminais, uma das principais estruturas da polícia. A publicação do conteúdo da delação fez o diretor do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes, citado como Fábio Caipira, e o delegado Murilo Roque serem afastados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Os 2 alegam que não cometeram nenhuma irregularidade durante as investigações sobre Vinícius Gritzbach. Esse inquérito tramitou como tem que ser tramitado, só que de uma maneira muito célere. Segundo o diretor do DEIC, ele esteve apenas uma vez com o advogado Ramsés. No dia 29 de abril, às 3h25. Ficou lá 10 minutos, nunca mais apareceu. Depois ele tentou falar comigo mais 1, 2, 3, 4 vezes em 2 anos. Eu nunca o atendi, porque eu não tenho razão para falar com ele. Fábio Pinheiro também apresentou as escrituras dos apartamentos citados como forma de pagamento. Os imóveis seguem em nome do advogado Ramsés e da filha. O delegado Murilo Roque disse que as acusações são mentirosas, que nunca se reuniu com o deputado Antônio Diolim, com o advogado Ramsés Gonçalves,
nem com o diretor do DEIC e que, durante as investigações, pediu a prisão de Vinícius por coação de testemunha. O pedido foi negado pela Justiça. O deputado Antônio de Olim disse que não tem amizade nem relação próxima com o advogado Ramsés Gonçalves e que não conheceu e nunca recebeu Vinícius Gritzbach. O advogado Ramsés Gonçalves declarou que nunca tratou com agentes públicos sobre investigações que envolvessem Gritzbach e que apenas recebeu honorários dele. E ainda acusa Vinícius de usar a delação premiada para tirar o foco das investigações. Hoje, a delegada corregedora da Polícia Civil de São Paulo, Rosimeire Ibanez, pediu o afastamento do cargo. Ela é tia do investigador Eduardo Monteiro, que foi preso esta semana. Na delação, Vinícius Gritzbach acusa Eduardo Monteiro de bloquear as denúncias contra ele na corregedoria. A defesa do investigador nega. Mais de 5 mil postos de combustíveis de São Paulo, suspeitos de fraudes, foram fiscalizados entre janeiro e novembro pelo Instituto de Pesos e Medidas. Em muitos estabelecimentos, as bombas entregavam menos combustível do que o indicado. Ao abastecer o carro, é bom ficar de olho no visor do equipamento e ver se o preço do litro está de acordo com o valor marcado. Existem postos de combustíveis que adulteram as bombas para enganar os clientes e lucrar mais do que deveriam. Essas bombas, depois que elas são fabricadas, estão no comércio, você pode fazer uma troca de uma placa que fazem que o display que está mostrando para o consumidor marque mais do que efetivamente ele está abastecendo. De janeiro a novembro, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo fiscalizou em todo o estado quase 5.800 postos suspeitos de cometer esse tipo de fraude. Mais de 92 mil bombas de combustível foram analisadas e em cerca de 3.700 foram constatadas irregularidades. Nestes casos, as placas dos equipamentos são apreendidas e levadas para este laboratório do IPEM. E aqui, os técnicos conseguem identificar de forma mais precisa o tipo de fraude. Então, no caso aqui, ela está ativada a fraude, nesse caso ele vai demonstrar que está tendo uma diferença, né? No caso aqui, marcado 20 litros e aqui está marcando os 22. Adulterar bombas de combustível é crime previsto no Código Penal. Existe uma lei específica, que é a Lei 8.176 de 91, que tipifica, que caracteriza essas fraudes como crime. E essa lei sujeita o infrator a uma pena que varia de 1 a 5 anos de reclusão. A prática causa prejuízos aos consumidores e perdas de até 15 bilhões de reais aos cofres públicos. Que o governo federal e os governos estaduais deixam de arrecadar e, portanto, deixam de investir em saúde, educação, segurança, benefício do próprio consumidor, fora a conexão com o crime organizado, que isso é mais complicado porque significa uma segurança menor nas ruas. 2 suspeitos foram presos com um fuzil antidrone na Baixada Fluminense. A arma foi encontrada durante uma operação da Polícia Militar numa comunidade em Nova Iguaçu. Uma pistola, drogas e munição também foram apreendidas. As ações para desarmar criminosos bateram recorde esse ano no Rio de Janeiro. 687 fuzis foram apreendidos no estado. O número é 20% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O presidente afastado da UpBus, uma das empresas de ônibus investigadas por lavagem de dinheiro do crime organizado, foi preso em São Paulo. O Biratã Antônio da Cunha já era investigado na operação Fim da Linha. Segundo o Ministério Público, ele descumpriu medidas cautelares. O Biratã chegou a ser preso em julho nessa mesma operação. A empresa UpBus é investigada por fazer parte de um esquema que lavava dinheiro da facção criminosa PCC. O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fouad Noman, está internado na unidade de terapia intensiva depois de apresentar um sangramento no intestino. Esta é a terceira vez que Fouad é internado em um mês. Fouad Noman, do PSD, está internado na unidade de terapia intensiva deste hospital, na região centro-sul de Belo Horizonte, com um quadro de desidratação e diarreia. De acordo com o boletim médico, os exames do prefeito revelaram um sangramento no intestino devido ao uso de anticoagulantes.
Esta é a terceira vez que Fouad Noman é hospitalizado em menos de um mês. A nova internação ocorreu 4 dias depois do prefeito receber alta. O político apresentou um quadro de pneumonia e sinusite. A diplomação do prefeito reeleito de Belo Horizonte ocorreu ontem. Fouad não pôde comparecer à cerimônia e foi representado pelo procurador-geral do município. Neste ano, logo depois das eleições, ele já havia sido hospitalizado com dores nas pernas. O prefeito foi diagnosticado em julho com linfoma não Hodgkin, câncer que afeta o sistema linfático. Apesar da doença, manteve as atividades à frente da prefeitura e da campanha eleitoral. No fim de outubro, Fouad Noman anunciou que o tratamento foi finalizado com sucesso. E na última internação, ele também fez um exame oncológico que havia acusado a remissão total do linfoma. O setor industrial comemora os resultados positivos ao longo desse ano. Segundo o IBGE, a alta foi de 3% no acumulado em 12 meses. As contratações também cresceram e o setor industrial volta a puxar a geração de empregos no Brasil. O bom momento é reflexo do aquecimento da economia e de programas de incentivo do governo federal. Para o Henrique, 2024 foi uma montanha-russa. Depois de meses desempregado, conseguiu uma vaga de montador nesta empresa que fabrica máquinas, aparelhos e materiais elétricos. É a primeira experiência nessa área. A gente sempre procura evoluir, sempre procura aprender coisas novas, buscar sempre o melhor, sempre para ajudar a empresa. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o faturamento do setor acumulou alta de 17,8% nos 10 primeiros meses de 2024. Para este especialista em gestão financeira, o crescimento faz parte de um ciclo virtuoso. Está tendo um aumento do consumo no nosso país porque muitas pessoas estão empregadas. Então, eles estão consumindo mais e a indústria está vendo isso. Então, mais pessoas empregadas, mais consumo, mais empregos aí para a indústria. A empresa onde o Henrique está trabalhando contratou 155 pessoas este ano, 9% a mais do que em 2023. E deve fechar 2024 com pelo menos 55 vagas em aberto. Nós acreditamos que o Brasil vai continuar crescendo, estamos apostando nisso. Viraremos o ano com uma carteira a mais do que a gente tinha na virada de 2023 para 2024. Esperamos ter um ótimo ano de 2025. Entre janeiro e outubro deste ano, o setor industrial brasileiro cresceu 75% no número de empregos, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 660 mil novos postos de trabalho, o equivalente a 31% do total. Mais da metade das vagas foi ocupada por jovens entre 18 e 24 anos. A indústria movimenta o setor de serviços, transforma os produtos da agropecuária, né? Então, o crescimento da indústria ele acaba se espalhando pelos outros setores da economia. Aos 20 anos, Laura está no primeiro emprego. Ela sabe que tem espaço para crescer na empresa e já está se preparando. Eu pretendo fazer alguma faculdade voltada para a área de automação, coisas assim, para poder ir talvez para outras áreas ou subir até mesmo na posição que eu estou mesmo. O setor de confecção é o segundo maior empregador da indústria de transformação, só perde para o de alimentos. Esta empresa aqui, no Brás, na zona leste da capital paulista, um bairro tradicionalmente conhecido como polo de confecção, produz 200 mil peças por mês e emprega 250 pessoas. Este ano, a fábrica abriu 40 novas vagas de trabalho, apesar da concorrência da internet e das plataformas chinesas. As vagas foram abertas em diversos setores, como costura, acabamento e revisão. Mas dos 40 novos postos, só 25 foram preenchidos por falta de mão de obra qualificada. O Tonas foi um dos contratados. Ele foi comerciário, empreendedor e agora é o apontador de produção, o funcionário que controla o número de peças produzidas. Mas ele quer mais. O meu limite vai ser o meu conhecimento. Então aqui estou para aprender e ajudar a empresa a atingir as metas dela. Segundo especialistas, ações do governo têm contribuído para o crescimento da indústria e gerado investimentos privados. O programa Nova Indústria Brasil, lançado em janeiro, por exemplo, disponibilizou 405 bilhões de reais em créditos e subvenções para projetos de inovação, sustentabilidade e produtividade.
O aumento do faturamento da indústria ultrapassou as expectativas. É uma surpresa. Teve também o Plano Brasil, né? O plano do governo para ter uma nova industrialização no nosso país. Mas esse aumento é uma surpresa. Eles previram um aumento aí de metade do que está sendo observado agora. A previsão do nosso PIB também, que era metade, né? Agora está em 3,4% do aumento do PIB. Não tinham previsto esse aumento do PIB também. Inovação e tecnologia são a aposta do diretor-presidente da fábrica de roupas para se manter competitivo no mercado. Algumas máquinas hoje já começam a ter inteligência artificial e isso é um diferencial na nossa indústria hoje, né? A inovação e a busca por soluções para atender melhor nossos clientes. Veja a seguir, chuva forte provoca transtornos em São Paulo e no Rio de Janeiro. E no futebol, Palmeiras anuncia nova contratação, o uruguaio Facundo Torres. Negociador americano deixa o Catar sem avanços depois de mais uma rodada de discussões sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza. Temporais atingiram o Sudeste e provocaram estragos e inundações. Em São Paulo, no começo da tarde, as nuvens tomaram conta do céu em boa parte da cidade. Na Zona Oeste, a enchente encobriu as calçadas. Em Mauá, na região metropolitana, choveu granizo. Na Zona Leste, o trânsito foi interrompido e motoristas foram obrigados a parar. Alguns enfrentaram um alagamento. Nesta unidade básica de saúde, a água invadiu a sala de espera e surpreendeu os pacientes. Os bombeiros receberam 111 chamados de quedas de árvores. 600 mil imóveis ficaram sem luz durante o temporal. A companhia de energia, Enel, diz que reforçou o número de equipes nas ruas para normalizar o fornecimento. No Rio de Janeiro, o centro da cidade foi muito atingido. Esse táxi ficou no meio da inundação. Na Zona Sul, a chuva veio com ventos fortes e derrubou árvores centenárias. Algumas caíram próximas de carros. Voltamos a conversar com a Giovana Rizardo para saber como fica o primeiro fim de semana de verão pelo Brasil. Salsi, a combinação da umidade e do calor pode provocar temporais em todo o corredor, que vai de norte até o sudeste. Em Belo Horizonte, tem alerta para chuva forte e risco de transtornos, máxima de 26 graus. Já em Curitiba, chuva passageira e máxima também de 26. No Rio, ela vem cedo e faz até 32 graus. Em São Paulo, sábado com chuva forte ao longo do dia e faz 25 graus. Até segunda-feira, o tempo continua instável e as pancadas perdem força. Hoje, a chuva forte atingiu vários estados. As manchas coloridas, aqui nas imagens de satélite, mostram onde chove neste momento. Amanhã tem previsão de temporal para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Alguns fatores colaboram para as tempestades. O avanço da frente fria e uma área de baixa pressão sobre a costa que puxa a umidade da Amazônia. E atenção, porque entre Minas Gerais e interior do Rio de Janeiro, há risco de alagamentos, enxurradas e transbordamentos de rios. Sábado com 26 graus em Porto Alegre. Em Vitória, calor de 33. Em Goiânia, 29. E faz até 30 graus em João Pessoa e em Manaus. Vamos ao Tempo Delivery. A Maria é de Fortaleza, no Ceará. Oi, Maria, boa noite. Sábado com chuva de manhã e à noite, máxima de 30 graus. No domingo e na segunda, chove a qualquer hora e os termômetros vão até 31 graus. A Creuza é de Nova Serrana, Minas Gerais. Bem-vinda, Creuza. Até segunda, tempo instável. Os temporais podem ocorrer à tarde com potencial para raios e ventos. Amanhã faz 28 graus e depois as temperaturas diminuem. Poste você também o nome da sua cidade e a hashtag você no JR. Salsi Celso. Obrigada, Giovana. Nos Estados Unidos, agora há pouco, o Congresso americano aprovou a lei do orçamento para evitar a paralisação dos serviços públicos. A votação foi finalizada poucas horas antes do fim do prazo. O texto foi enviado ao Senado e garante recursos para as agências federais até março do próximo ano. A Suécia suspendeu o financiamento à Agência das Nações Unidas para refugiados em Gaza.
Funcionários da instituição foram demitidos depois de denúncias de envolvimento com terroristas. As negociações para um acordo de paz na região não avançaram. O diretor da CIA, a agência de inteligência americana, William Burns, deixou o Catar, país sede das negociações, sem anunciar novos avanços. Segundo o jornal Washington Post, fontes ligadas às negociações dizem que os dois lados fizeram concessões na tentativa de se chegar a um entendimento, mas ainda estão em aberto questões como o número de israelenses sequestrados e de prisioneiros palestinos que seriam soltos na primeira fase do acordo, além da presença de tropas de Israel na faixa de Gaza depois do fim do conflito. O jornal americano diz ainda que as conversas sobre um cessar-fogo em Gaza agora são influenciadas pela troca de governo nos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump prometeu consequências duras se o Hamas não soltar mais reféns até a posse dele daqui a um mês. Além de reforçar a defesa de Israel contra o Hamas e outros grupos terroristas ligados ao Irã, o exército americano também atua na Síria, que passa por uma transição após o fim do regime de Bashar al-Assad. Israel também mobilizou tropas na fronteira e tem atacado instalações militares na Síria para evitar que as armas sejam usadas por grupos terroristas. Já na Cisjordânia, o governo israelense investiga um incêndio criminoso em uma mesquita no vilarejo árabe de Marda. O comunicado da polícia diz que o incidente é grave e que vai punir os responsáveis. Ainda nos destaques internacionais, uma delegação americana visitou a Síria pela primeira vez após a queda do ditador Bashar al-Assad. O encontro a portas fechadas foi realizado na capital, Damasco. O novo líder do país, Ahmed al-Sharaa, recebeu os diplomatas americanos. Eles discutiram a possibilidade de remoção das sanções internacionais contra a Síria, aplicadas durante o governo de Bashar al-Assad. Os Estados Unidos exigiram políticas de pacificação no país. E Ahmed solicitou que o nome do grupo rebelde HTS seja retirado da lista internacional de terroristas. Nenhum acordo foi divulgado, mas o governo americano considerou o primeiro encontro como positivo. As deportações nos Estados Unidos atingiram o número mais alto dos últimos 10 anos. Apesar disso, nesse momento, milhares de mexicanos estão a caminho da fronteira. Famílias com crianças estão atravessando o México a pé para tentar cruzar a fronteira antes da posse de Donald Trump. Hoje, um relatório divulgado pela Agência Americana de Imigração revelou que mais de 270 mil pessoas foram deportadas dos Estados Unidos para 192 países entre outubro do ano passado e setembro desse ano. O presidente eleito, Donald Trump, prometeu endurecer as leis contra a imigração ilegal. Bombardeios na Rússia e na Ucrânia deixaram pelo menos 7 mortos. Na capital, Kiev, um prédio que abriga embaixadas foi atingido. O ataque, feito com mísseis balísticos, danificou o edifício onde ficam 6 missões diplomáticas, entre elas a de Portugal. Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas. O governo português condenou o ataque. O exército russo disse que a ação foi uma resposta a um bombardeio que destruiu uma fábrica na Rússia. Horas depois, a Ucrânia atacou uma área residencial na região de Kursk, na Rússia, e matou 6 pessoas. Vídeos compartilhados em redes sociais mostram a destruição. O governo ucraniano não comentou o ataque. O Palmeiras segue como o time mais ativo na busca por novos jogadores nesta janela de contratações do futebol brasileiro. Assunto para Paloma Totti, que já está aqui com a gente. Paloma, quem já chegou ao Verdão, hein? Boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para você. Abel Ferreira pediu e a presidente do Palmeiras atendeu. Um artilheiro uruguaio já desembarcou no Brasil. O uruguaio Facundo Torres desembarcou e já vestiu a camisa do novo time. O atacante de 24 anos é a primeira contratação do Palmeiras para a temporada de 2025. Matheus Pereira, do Cruzeiro, Andrés Pereira, ex-Flamengo, e Paulinho, do Atlético Mineiro, estão na mira do clube. É uma mudança de rota radical do Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos anos, não fez grandes contratações, acreditou na manutenção do elenco e agora parece que está atendendo a um pedido da torcida. No Cruzeiro, os meio-campistas Rodriguinho, que jogava no América, e Christian, que estava no Atlético Paranaense, são as novidades.
A história vitoriosa entre o paraguaio Ángel Romero e o Corinthians vai se estender até 2025. O atacante vai para a 8ª temporada vestindo a camisa do Timão. O ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. Já o time do São Paulo e o jogador Rafinha não chegaram a um acordo pela renovação de contrato. O lateral direito se despede do clube com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Rei. Se entre os jogadores, as saídas e as contratações estão no começo, o comando das equipes já tem nomes definidos. Dos 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, poucos estão sem técnico. O Vasco contratou Fábio Carille, que foi campeão justamente com o Santos na Série B. Subiu, foi campeão, houve um desgaste. Acho que o Vasco escolhe um treinador que tem características próprias, tradicional no jeito de jogar, mas o Carille é bom treinador. Esse foi o destaque de hoje do esporte. Eu fico por aqui. Salce e Celso. Obrigada, Paloma. Valeu, Paloma. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo após o capítulo especial de Gênesis tem a retrospectiva dos famosos. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.